Olá pessoal da Escola Social do Varejo, tudo bem com vocês? Como falei aí na nossa live, vou estar aqui realizando algumas orientações com relação ao desafio 3, que é o desafio da construção das planilhas, tá? Eu imagino que alguns tenham tido aí dificuldades em realizar, porque trabalhar com planilhas é trabalhar com fórmulas e funções. E nem todo mundo tem, né, essa facilidade de pegar logo esses conteúdos, mas a primeira dica que eu dou para você é assistir os vídeos. Eu tenho procurado fazer as oficinas bem detalhadas para que vocês venham ter uma maior facilidade. Hoje vou estar apresentando em si o desafio 3. Vou passar aqui pelas atividades para que vocês saibam o que está sendo solicitado. Já sei que alguns já se anteciparam, estão fazendo já várias atividades, isso é muito bom, tá? Como eu falei também, aqueles que estão com celular não precisa se preocupar com formatação. Eu quero que você foque nas fórmulas e funções e entender esse contexto, tá? Porque eu imagino a dificuldade de fazer isso no celular. Mas trabalhar com as fórmulas e funções, criar a planilha é possível sim, tá pessoal? Aqueles que tiverem dificuldades na geração de gráficos, né, eu recebi um relato de um participante que na versão dele só habilitava o gráfico se comprasse o Office. Então não tem problema, assiste o vídeo, entende. Em uma próxima oportunidade que você tiver no computador, você faz e exercita, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos passar aqui pelos desafios de tecnologia. Então vou aqui em cursos, tecnologia da informação e comunicação. Assistir a aula. Vamos lá para o desafio 3. Pronto. O desafio 3 aqui, né, introdução ao desafio 3. Aqui eu falo um pouquinho sobre a importância aqui da tecnologia relacionada às planilhas, né? O desafio 3, ele está considerando que a gente fez o desafio 2, então todo o texto foi baseado nisso. Que o desafio 2 é a construção de uma empresa, né? Só que nós não fizemos isso na prática porque nós não fizemos o desafio 2 ainda. Então, a empresa que você vai imaginar para criar a planilha aqui é uma empresa fictícia, só para você ter um argumento para criar aqui o cadastro de clientes, fornecedores e produtos, né? Então, é importante que você entenda essa parte aqui, ó, tá? Ó, você precisa criar uma planilha eletrônica para cadastrar seus clientes e fornecedores. Mas, Micaías, não tem empresa. É só de forma fictícia, tá, pessoal? Então, a empresa, sei lá, um supermercadozinho que você tem, uma loja de roupa tal. Só para você ter ideia, você faz essa estrutura dessa planilha e registra nela no mínimo aí 20 registros. São 20 clientes, 20 produtos, 20 fornecedores e tal, tá? Esse conhecimento para você construir essa planilha vai ser ao decorrer das oficinas. Então você vai perceber que na proporção que você vai aprendendo, vai ficar mais claro como criar uma planilha dessa. Ela não vem lá no primeiro momento, ela está lá no final, tá certo, pessoal? Então é importante que vocês possam praticar. Aqui eu menciono 2 exercícios que eu disponibilizo na plataforma para que você faça esses exercícios, salve e suba para a plataforma. Então é importante que vocês tanto assistam a todos os vídeos quanto realizem os exercícios que estão sendo propostos na plataforma, tá pessoal? Então aqui é a parte da introdução, que é esse grande desafio, e aí os vídeos vão te ajudar a melhor entender esse desafio, tá? Então eu vou aqui, ó, na atividade 1, já começa a primeira oficina, né, falando aqui de conceitos básicos. Então não se avance não, assista com calma, se tiver dúvida, reveja, né? Então aqui é a parte de introdução de Excel, né? Saber entender a estrutura do Excel, abrir um documento, salvar, se movimentar na planilha, as larguras e comprimentos, né, as formatações de célula. Então, é importante essa primeira aula para que você tenha ideia do que vocês estão fazendo, tá?
Vamos para a próxima atividade, né? Então, vídeo 2. Já no vídeo 2, a gente já começa a trabalhar aqui com algumas funções aqui. Tá vendo, pessoal? Então, criei uma planilha aqui de controle de vendas e vou aplicar para vocês aqui funções como soma, média, máximo, conte-se. E aí eu estou dando exemplo também de uma planilha de boletim escolar. Teve uma interação de uma jovem que perguntou como é que eu vejo essa planilha de boletim escolar. Tá no vídeo, vocês vão assistir e vão aprender como precisa criar. E aí, obviamente, aqui eu disponibilizo no vídeo como ter essa situação aqui, de encontrar maior nota, menor nota, quantas vezes essa maior nota apareceu, quantas vezes essa menor nota apareceu. Então, nessa oficina 2 eu ensino isso. Gente, façam esse exemplo aqui e pode também construir outros exemplos. Isso aqui é só para que você tenha uma ideia, tá? Mas a ideia é que você crie outras possibilidades, tá bom? Não fique apenas nesse exemplo que eu estou passando aqui não, tá? Então, vamos para a próxima atividade. Na próxima atividade, uma vez que você tá lá com o boletim escolar, a gente vai, na atividade 2, vocês aprenderam a construir o boletim escolar. E a gente vai incrementar esse boletim com outras funcionalidades, que é o resultado, se ele vai ser aprovado ou não. Para isso, entra uma das fórmulas que eu acho mais importantes no Excel. É a função se. Vejam. E aqui o texto está deixando isso aqui bem claro. Ó. Para os campos de situação, o teste lógico serão aplicados. No caso, a média do aluno. Se a média do aluno, veja que aqui ele está dando uma condição. Ó. Caso a média do aluno for menor que 7, então o resultado será reprovado. Né? Então, considerando que aí ele só passa se tiver média igual ou superior a 7. Caso contrário, aprovado. Por que eu falo isso? Ó? Se a nota dele for menor que 7, é reprovado. Ó, se for menor que 7, é reprovado. Diferente disso, é igual ou maior que 7. Por isso que ele vai ser aprovado, se ele tiver uma nota igual ou maior que 7. O mesmo seria se a condição fosse média do aluno for maior ou igual a 7, o resultado será aprovado. Caso contrário, ele será reprovado. Daqui eu estou dando a condição ao contrário. Então, se a média dele for igual ou maior que 7, então o que vai acontecer com ele? Ele vai estar aprovado. Do contrário, não vai estar aprovado. E aí eu coloco a função. Ó. É importante que você entenda essa função. Né? Quando eu coloco igual se, abro parênteses, eu já começo a startar uma função. Tá? A função se, que é de condição. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se Maria varrer a casa, então, ou seja, veja a condição. Digamos que a mãe dela vai dizer: Maria, se você varrer a casa, então você vai para o cinema. Caso contrário, o que vai acontecer? Ela não vai para o cinema. João, se você não lavar os pratos, você não vai para o cinema. Caso contrário, você vai. Outra releitura que eu poderia fazer é: João, se você lavar os pratos, aí sim você vai para o cinema. Caso contrário, você não vai. Então isso é uma condição, né? É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Igual se, aí nesse primeiro momento aqui até o ponto e vírgula, eu tenho que colocar uma condição. E é isso que eu falo na planilha. Ó. Se a média, que a média é onde está o resultado da nota desse participante. Se o resultado dele lá na média for, esse é o sinal de menor aqui, ó, menor que 7, quais são os valores menores que 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? E 0.
Ou seja, se o resultado da média for menor que 7, então ele vai ser reprovado. Por isso que tem que tirar aspas, que é o resultado em texto que ele vai dar. Reprovado. Isso eu explico no vídeo. Caso contrário, ó, ponto e vírgula, aprovado. Então, tá aqui a função média, que isso eu explico bem detalhadamente no vídeo, tá, pessoal? E aqui eu estou mostrando aqui que a média, essa função si, ela pode ser dada de diversos formatos, né? Porque eu estou dizendo, ó, existe primeiro um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, então coloque aqui depois do primeiro ponto e vírgula. Se esse teste lógico for falso, coloque depois do segundo ponto e vírgula. Ou seja, se João lavar os pratos, logo ele vai para o cinema. Caso contrário, não vai para o cinema. E aí eu coloco para se o cargo for igual a gerente, se a média for maior que 7, se o salário for menor que 1.000, se o nome for diferente de Manuel. Ou seja, tudo isso são condições que são dadas para que você gere o resultado. Então, essa função se, ela é importantíssima, tá bom, pessoal? E aí eu mostro até como resolver quando a gente faz uma fórmula, existe um div barra zero, eu mostro a vocês como é que resolvem esse recurso do div barra zero. Veja o vídeo completo e você vai ter essa noção, tá bom? Então, planilhas eletrônicas. Vamos embora 4, exercício 4. Já aqui eu vou continuar a função se, só que agora com a condição relacionada a salário bruto, né? Então essa planilha aqui já vai nos dar a condição de tirar informações baseadas aqui no salário desse gerente. Que até está sendo dito aqui, ó. Se o cargo for igual ao gerente, ou seja, nessa planilha que está aqui, se o cargo dele for igual ao gerente, logo o salário dele vai ser X ou Y, tá? Que aqui eu digo que o salário dele vai ser 3.000. Caso contrário, vai ser 780. Aí eu falo de bônus, eu falo de salário líquido. Vejam a planilha por completo. Aqui eu deixo isso aqui bem claro, tá bom? Próxima atividade. Também dou continuidade aqui à função se, colocando INSS, né? Outras condições, né? INSS vai ser isento, se não vai. Então é importante que vocês possam iniciar esse processo da função se, aprendendo aqui as formas baseado na compreensão do vídeo, tá? Próxima atividade, né? Proc V e Proc H, mostrando uma outra função agora, né? Fazer uma busca na vertical e na horizontal, muito interessante isso. Próxima planilha, CI e CO. Importantíssimo, ou seja, é uma extensão da condição, da função de condição. Se aqui a gente aprende que o I, as condições, todas as condições apresentadas têm que ser uma verdade ou se uma dessas condições for uma verdade, então o resultado vai ser positivo, né? Então, se I e se ou. Por exemplo, se você lavar os pratos, varrer a casa e fazer o almoço, logo você vai para o cinema. Isso é função I, é obrigatório em todas as condições. Quando digo ou se você lavar o prato, ou varrer a casa, ou fazer a comida, então é um desses casos, né? Se isso for verdadeiro, então você vai para o cinema. Próximo, né? Aqui eu mostro como fazer gráficos, tá? Baseado nas planilhas que você já fez. Aqueles que tiverem dificuldade de fazer no celular, não se preocupem. Entenda como é que funciona, quando tiver no computador faz, tá? Aqui eu disponibilizo uma lista de exercícios para que vocês possam fazer os exercícios, tá? São aqui, deixa eu ver quantos exercícios, 5 exercícios, ou seja, baseado no que vocês aprenderam, vocês vão elaborar. Então, elabora essa planilha, né? As orientações estão aqui, e aí eu estou dizendo, encontrar o valor,
no primeiro trimestre aqui, máximo, calcular o maior valor entre os meses de janeiro a fevereiro. O maior valor. A gente aprendeu a fórmula de máximo, de mínimo e de média. Né? A gente aprendeu a somar os totais também, que é igual soma. Tudo isso a gente aprendeu. Né? Aqui fazer as funções de soma, né? Também vocês aprenderam. Aqui as funções de multiplicação, né, que vocês vão poder usar. Tudo isso são conteúdos baseados no que vocês aprenderam, tá, pessoal? Então, vocês não vão ter dificuldades. Então, é a atividade 2 aqui, essa lista de exercícios para fazer. Então, faz a planilha. Depois que faz a planilha, a próxima atividade é o upload dessa planilha. Então, realizei as planilhas, vou salvando a planilha e aí a gente aprende o seguinte, ó, cada exercício desse, eu vou abrir aqui um exemplo. Então, esse aqui é a questão 1, renomeio. Então, essa aqui é a questão 01. Faça a planilha, abro uma nova e já vai ser, ó, renomear questão 2. E aí eu consigo salvar esse arquivo com todos as 5 tarefas, tá? E subir um arquivo único, que é essa próxima atividade. Realizar o upload desse exercício que eu encaminhei, tá? Próxima atividade é o upload da planilha. Que planilha, Micael? Aquela que eu falei inicialmente na introdução. Aqui, baseado em tudo que você vai aprender, você vai conseguir construir uma planilha de cadastro de produtos, clientes, fornecedores, contas a pagar e receber. Super simples, tá? Baseado em tudo que a gente aprendeu, tá? Então, faz a planilha e sobe o arquivo para a gente aqui. Um questionário, que aí você vai responder baseado no que a gente falou. Você vai ter condições de responder esse questionário e com isso você vai concluir essa atividade. Tá, pessoal? Então, desafio 3 finaliza com essa atividade, tá? Então, assistam os vídeos, acompanhem e eu tenho certeza que o resultado de vocês será extremamente positivo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato lá no fórum que eu estou lá respondendo. Tá bom? Grande abraço a todos.